Paz do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, todos os dias trazendo uma reflexão, uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos ler lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 24. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 24. E diz assim: o barco já estava no meio do mar com os discípulos, né? Atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ou seja, já de madrugada, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre as águas. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, que andava sobre as águas, porém, imediatamente lhe disse: coragem, homens, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas ele começou a observar o vento forte que estava sobre o mar e teve medo e começou a afundar e clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidar? Né, querido? Que texto maravilhoso do Senhor, né? Que texto maravilhoso, porque se vocês lembrarem de um outro texto, tem um outro texto da Bíblia onde o mar se encontra bravio, né? A ponto deste barco afundar. Só que a diferença nesse caso é que Jesus estava no barco. E quando Jesus estava no barco, ele acalma o mar e acalma a tempestade. Neste caso aqui estavam somente os discípulos dentro do barco, né? Enfrentando aquele mar sozinho. Quando de repente acontece algo sobrenatural, não com a natureza, mas com Jesus, né? Jesus começa a andar sobre as águas, né? E mais uma vez Pedro, sempre o mais corajoso, o mais impetuoso, o sempre à frente, né? Todos ali assombrados, com medo, inclusive Pedro, que era tão corajoso, mas quando Jesus se revela dizendo que é ele, Pedro se reveste de uma coragem e diz: Senhor, se és tu, deixa eu ir até onde tu estás. E o Senhor, sempre amoroso, gracioso, diz: vem, Pedro, vem, sai de dentro do barco, né? Vem viver o sobrenatural comigo, né? Vem compartilhar deste momento de sobrenatural. Lembrando que Jesus tinha acabado de descer do monte porque ele estava orando, né? Então ele estava ainda mais cheio do poder porque ele tinha acabado de conversar com o Pai. E quando Pedro sai de dentro do barco, começa a experimentar aquele sobrenatural, ou seja, aquilo que é capacidade de andar sobre as águas, algo que somente Jesus Cristo pode fazer, porque até hoje o ser humano não criou uma ferramenta que o faça andar sobre as águas, né? Ali você pode navegar, mas andar não, porque andar você afunda, né? E ali ele começa a viver aquele sobrenatural. Ele sai de dentro do barco e começa a viver aquele sobrenatural, vivendo aquele sobrenatural intensamente, só que de repente cai a ficha. Cai a ficha daquilo que era sobrenatural que ele estava vivendo. E ali ele começou a se questionar. Ele começou a olhar para aquele vento impetuoso. Ele começou a olhar que debaixo dos seus pés estava um mar tão profundo. E naquele momento a sua fé foi abalada. O sobrenatural que ele estava vivendo foi abalado. E ali ele começa a afundar. Ele começa a afundar e quando ele começa a afundar, ele começa a gritar por socorro.
E o Senhor, mais uma vez misericordioso, vai lá e o pega pela mão e diz: ó homem de pequena fé. Assim também somos nós, querido. Às vezes nós aceitamos a Jesus, às vezes nós estamos na caminhada com Cristo, às vezes nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus. O Senhor nos tirou de um estágio de comodismo que era dentro do barco, nos tirou de um local de segurança que era dentro do barco e agora nos chamou para viver o sobrenatural. Nós estamos vivendo o sobrenatural, mas dentro do sobrenatural os nossos olhos se abrem, a gente começa a olhar em volta e começa a dizer: Senhor, essa cura não é para mim, Senhor. Senhor, esta porta de emprego não é para mim. Senhor, essas coisas tão maravilhosas que estão acontecendo na minha família não é para mim, Senhor. Isso daqui está totalmente fora da realidade. Isso daqui está totalmente fora da lógica. O que eu estou fazendo não tem lógica nenhuma. Eu não consigo permanecer aqui. Eu não consigo me manter aqui porque estas coisas que eu estou vivendo não seguem a lógica humana e eu prefiro e eu preciso ter uma lógica que me norteia. E o Senhor diz: não, venha viver o sobrenatural. Venha viver comigo o que não está na lógica, que é andar sobre as águas. Venha viver comigo aquilo que não obedece à lógica, que é sair de dentro de um barco e tentar enfrentar o mar bravio. E não somente isso, andar sobre as águas, que é algo totalmente fora da lógica. Porque era muito melhor permanecer no barco, porque no barco tinha segurança, no barco estava ali guardado no meio daquele mar bravio. Mas não, Pedro quis saltar do barco, Pedro quis viver o sobrenatural. Mas quando ele estava vivendo o sobrenatural de Deus, ele começou a olhar em volta e começou a ver que não havia lógica nenhuma daquilo que ele estava vivendo. E aquilo incomodou ele de forma que ele agora que não queria mais o sobrenatural. Ele não queria mais estar fora do barco. Ele não queria mais andar sobre as águas, porque ele olhava para si e diz: como posso estar andando sobre as águas? Que loucura é essa que eu estou fazendo, que estou fora do barco, enquanto todos estão dentro do barco, eu estou aqui enfrentando esse mar. E a palavra de Deus diz que quando isso começou a acontecer, o sobrenatural de Deus foi se esvaindo na vida dele. E pouco a pouco ele começou a afundar. Pouco a pouco as águas começaram a subir sobre os seus pés. O sobrenatural que mantinha ele agora sobre as águas era o mesmo sobrenatural que permitia agora ele afundar. E ali ele seguia afundando. E quanto mais ele ia afundando, a fé dele iria esmorecendo. A fé dele foi tão esmorecida que chegou um momento que ele disse: socorre-me, Senhor. Socorre-me ou eu vou perecer. E o Senhor mais uma vez vai ali, estende a mão para ele e o socorre, o ajuda para que ele não fosse afogado, né? Para que ele não se perdesse naquele mar, né? Que é um reflexo da nossa vida, querido. É um reflexo da nossa vida. Quantos sobrenaturais nós temos vividos. Quantas experiências que nós não conseguimos explicar, nós temos experimentados na presença do Senhor. Mas muitas vezes nós encontramos no sobrenatural de Deus. E o que retirou o sobrenatural de Deus na nossa vida, que fez a gente afundar, que fez a gente esmorecer, foi porque a gente perdeu o foco. Que nem Pedro. Ele deixou de olhar para Cristo, porque enquanto ele olhava para Cristo, ele tinha coragem de sair do local de segurança que era dentro do barco. Enquanto ele estava com o olho em Cristo, ele possuía a capacidade de andar sobre as águas. Enquanto ele estava com o olho em Cristo, ele conseguia viver o sobrenatural. Mas quando ele tirou os olhos de Cristo, ele começou a perceber que sair do barco era loucura. Ele começou a perceber que andar sobre as águas era completamente loucura e fora da lógica.
Ele começou a ver que aquele mar que se encontrava ali embaixo dos seus pés, não sei quantos metros de profundidade, aquele vento impetuoso estava a qualquer momento para o ceifar, para o sucumbir em meio àquelas águas, e a sua fé foi desmoronando. Então aqui, queridos, nós chamamos a atenção para a necessidade de nós seguirmos olhando para Jesus. Já que você saiu do local de comodismo que você se encontrava, agora que você desceu do local de comodismo, agora que você está no mar bravio, que você está vivendo o sobrenatural de Deus, não busque lógicas, querido. Não. Se você começar a buscar a lógica, você vai afundar. Se você começar a querer entender o sobrenatural de Deus, você vai afundar. É melhor que você continue com os olhos focados em Cristo, olhando firmemente, intensamente para Ele, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para baixo, sem olhar para cima, mas olhando somente para Cristo e confiando somente em Cristo, para que você possa chegar no final do sobrenatural de Deus. Não permita, querido, não permita que a razão, a racionalidade venha sucumbir o sobrenatural de Deus na sua vida. Tem coisas que nós vivemos na nossa vida que tem lógica, mas tem coisas que nós vivemos na nossa vida que não obedecem à lógica. E é por isso que é o sobrenatural de Deus. Não deixe o sobrenatural acabar porque não obedece à lógica. Não deixe o sobrenatural de Deus esvair na sua vida porque você não entende, querido. Não, existem coisas no mundo espiritual, existem coisas no reino de Deus, existem coisas até mesmo sobre nós que não têm explicação, que são mais profundos do que nossa mente tão limitada é capaz de compreender. Mas a mente de Deus compreende tudo e discerne tudo. Que quando você estiver na caminhada com Cristo, quando você estiver vivendo o sobrenatural de Deus, não tente impor lógica, não tente compreender, não fique estarrecido, abismado quando as coisas acontecerem na sua vida, não obedecerem uma lógica. Isso é sinal que Deus está no controle. Nem sempre os caminhos que o Senhor irão nos direcionar têm uma lógica. Nem sempre as decisões que nós vamos tomar têm uma lógica. Nem sempre aquela vida que nós estamos levando tem uma lógica, nem para aqueles que estão à nossa volta e muito mesmo nem para nós mesmos. Porque certamente os discípulos que estavam no barco olharam para a atitude de Pedro e disseram: que loucura! Que loucura esse Pedro deixar o barco, que é um local de segurança, para se encontrar com Cristo, enfrentar este mar. Que homem louco, que homem desesperado, que loucura que Pedro está fazendo. E assim, querido, as pessoas vão olhar para você e vão achar que é loucura. Você vai olhar para si e vai dizer: que loucura que eu estou fazendo. Isso não tem lógica, isso não tem cabimento. Mas é o sobrenatural de Deus. Não tente entender, querido. Não tente argumentar. Não queira colocar Deus dentro dos padrões da razão. Porque muitas vezes, sim, Ele atende os padrões da razão. Só que Deus está acima de qualquer razão. Se Deus te chama para viver o sobrenatural, viva. Se Deus está te chamando para sair do barco, que é o local de comodismo, e querer andar sobre as águas, ande sobre as águas. Mas quando andar sobre as águas e quando vem um vento forte, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, não olhe para baixo, também não olhe para cima, olhe para frente, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Fechemos os nossos olhos. Senhor Jesus Cristo, Pai amado e grande Deus maravilhoso, que esta palavra tão simples, tão singela, ó Senhor, que o Senhor possa ter falado aos teus filhos, que o Senhor possa ter se revelado a cada um deles, ó Pai, o teu cuidado, o teu amor, que eles possam sentir o teu sobrenatural,
mas também que eles possam viver o teu sobrenatural. Porque somente sentir não é suficiente. É preciso viver o sobrenatural. E quando eles estiverem vivendo o sobrenatural de ti, que eles não te questionem, Senhor. Que eles não queiram estabelecer uma lógica, um padrão racional, porque aquilo que eles estão vivendo ninguém consegue explicar e nem mesmo eles conseguem explicar, porque é propósito de Deus, é vontade de Deus, é plano de Deus. E muitas vezes o Senhor atende uma lógica, mas muitas vezes o Senhor não atende uma lógica, porque o Senhor está além da lógica, o Senhor está além da razão, o Senhor está naquele sétimo sentido que é dado a todos os homens que te conhecem, que é a fé. A fé é o inexplicável. A fé é aquilo que nós não conseguimos ver e nem compreendemos, mas nós sabemos que irá acontecer. Que esta palavra seja uma palavra de edificação, que esta palavra seja uma palavra de crescimento, que esta palavra seja uma palavra de esperança. Que nós te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe. Segue, curte, compartilha aqui o nosso canal. Peço perdão aos irmãos, uma zoadinha de fundo que tem, né? Que é um coqueiro que tem aqui no quintal da minha casa. E este é o espacinho mais silencioso que eu encontrei para estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos. Que Deus te abençoe poderosamente a sua vida. Segue, curte, comenta, compartilha, manda aí para alguém que você conhece, né? E a paz do Senhor. Que até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim o desejar. Amém? Paz do Senhor, querido.